Que bom mais uma vez a gente estar aqui com vocês, pais, tios, família de futuros jogadores, futuros craques. E estamos aqui com esse objetivo também de contribuir com esse projeto seu. A gente fica muito alegre nesses momentos aqui, eu, Rivelino, Mota, sempre recebendo pessoas que vão contribuir com essa didática, com a pedagogia do futebol, mas passando também várias experiências e sempre com esse objetivo, de alguma forma servir de referência para você que quer ajudar o seu filho, o seu neto, alguém de sua família a ser um jogador de futebol, porque você vê que ele tem perfil para isso, ele tem talento para isso. Então começamos mais uma vez esse programa e também quero te falar, como sempre falamos aqui, o seguinte: esse programa, eu diria que é mais do que um programa, é mais do que um podcast. Ele é um movimento a favor da valorização do futebol brasileiro. A nossa briga é constante pela valorização do futebol brasileiro, pela valorização da técnica, pela valorização da tática, né? Mas a valorização da base do futebol brasileiro, porque nós entendemos que é através da base que certamente o nosso futebol brasileiro voltará a dar uma guinada. Precisamos, claramente, vivemos uma crise e nos propusemos, né, a usar esse programa também com esse objetivo, de fazer esse movimento, e chamamos você para participar desse movimento, que você é brasileiro como a gente e gosta muito do futebol. Hoje a gente aqui está recebendo uma pessoa que contribui muito para os sonhos da garotada. Por que contribui? Porque na verdade ele promove eventos esportivos que proporcionam que vários atletas consigam ser vistos por observadores, e inclusive pelos próprios clubes. Eu estou falando aqui de Fernando Brosler, amigo nosso, paulista, mas quase baiano, que promove a Dani Cup, que é uma competição, sem dúvida nenhuma, a gente vai mostrar um vídeo aqui muito bem organizada, muito bem estruturada, e que tem sido um instrumento de realização de sonhos para essa garotada e para seus pais, para sua família. Como eu falei para você, a nossa proposta é essa. Então a gente não podia deixar de trazer essa pessoa para aqui, que vai falar para a gente sobre a organização do evento, trazer números, inclusive. Além disso, é uma pessoa também que tem um projeto de futebol aqui em Salvador, tem uma escolinha, a Intersoccer, que é muito bem organizada. Ele vai falar sobre tudo isso, vai trazer alguns cases, alguns jogadores que vêm participando dessa competição, né, que já são destaques em seus clubes, né, e também vai falar de uma coisa extremamente importante, que é o comportamento dos pais nessas competições. Então, esse programa é um programa, assim, eu tenho certeza que é um programa maravilhoso, vai ser show de bola, porque vai trazer o dia a dia mesmo, né, do que acontece nessas competições, né, e o que é que deve ser feito. Vamos falar sobre isso, para que seu filho tenha mais oportunidades nessas competições. Fernando, seja muito bem-vindo aqui, a gente fica muito feliz em lhe ter. Eu sempre falo isso para todos aqui, nós não somos comunicadores, nós somos do ramo de futebol. A nossa proposta, eu acho que está dando certo por isso, porque a gente não é comunicador e a gente traz aqui de uma forma muito original, não é? As nossas vivências dentro do futebol, entendeu? Então sinta-se à vontade, você tem tudo a ver com o nosso projeto aqui, e a gente quer saber mais da Dani Cup, que inclusive vai ter uma edição agora, né? Seja bem-vindo. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, dizer que eu vim para o lugar certo, né? Aprendendo futebol, porque eu costumo dizer que eu gosto todo dia de aprender um pouquinho, tudo na vida, né? Sim. Mas aprendendo futebol, eu acho que é a palavra ideal, e eu tô aqui para aprender com a experiência sua, Reginaldo, Rivelino e nosso grande Mota aqui, né? E só duas curiosidades antes de começar. Você estava falando aqui sobre Dani Cup, mas a gente realiza outros eventos também. Sim. Nós temos um chamado Redball, que teve um ano, há 7 anos atrás, que o destaque da competição foi o Estevão. Veio jogar pela equipe do meu amigo Pequê, do América Mineiro. Não vai soltando logo essas pérolas agora, não. Não, eu tô só falando isso aí porque nesse ano que ele veio jogar aqui, o homenageado da competição, o nome da competição foi
Newton Mota. Que massa, rapaz. Pô, você já viu, eu falei pra vocês aí que hoje é time grande aí, viu? O Estevão já teve cá, viu? Então, imagine só, né? E nessa competição, o homenageado foi o nosso guru aqui. Que bom, que massa. Mota, as boas-vindas para o nosso convidado. Bom, muito bom ter Fernando aqui, porque Fernando é uma pessoa muito bem situada profissionalmente. Então, ele faz futebol porque ele gosta. Porque é uma cachaça, ele tem essa competição, que é uma das maiores competições do país. Ele tem uma academia de futebol, a Intersoccer, que disputa outras competições, que revela jogadores, que coloca jogador em clube. Então ele investe no futebol, tem ajudado a Catuense, entendeu? Categoria de infantil e juvenil da Catuense, ele ajuda e naturalmente é como se fosse uma parceria com a Intersoccer. Então é um profissional, é um cidadão que ele faz bem ao futebol. Sim. Então a gente se sente honrado, Fernando, de tê-lo aqui conosco e dizer de que você contribui ao futebol da Bahia. Você faz inclusão social, você salva pessoas, você tira pessoas do mau caminho, tem uma equipe competente, você está preparando profissionais, e a gente conversou aqui de Lorival Guegué, que é realmente um profissional estudioso, é uma pessoa dentre outros seus. Então isso tudo faz com que você vindo aqui tem tudo a ver com o propósito do nosso programa. Se sinta à vontade e obrigado pela homenagem que você me fez naquele programa, que eu fiquei assim muito envadecido. Não, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Riva. Fernando, gente boa, gente da melhor qualidade, já foi dito aqui por Mota, por você, como ele tem feito bem ao futebol baiano e brasileiro, porque assim, dentro da nossa proposta, que é falar de formação, Fernando ele tem dado uma contribuição muito grande, principalmente na iniciação, né? Porque a Dani Cup, eu já fui as 2 edições que ele fez aqui na Bahia, então ele tem a possibilidade de oportunizar muitos garotos de todo o país de ter a oportunidade de ser visto por clubes, de jogar contra clubes, entendeu? Então, o Fernando tem muito a acrescentar aqui dentro da proposta nossa, que é falar sobre formação de atletas, porque ele tem visto isso na prática, jogadores surgirem, promessas surgirem, então vai ser um programa muito interessante. Massa. Luiz Fernando Cardoso Brosler, administrador, nascido em São Paulo, em Novo Horizonte, empresário na área de eventos esportivos, vou focar mais nessa parte aqui, que também tem a academia de futebol, a Intersoccer, né? E além da Dani Cup, você também promove outras competições. Então eu queria que agora você falasse pra gente como é que começou tudo isso aí, hoje, qual é o número de participantes, agora a gente, quando é que vai ser essa, pode fazer até sua propaganda, fique totalmente à vontade. Já sei que a competição já está lotada já desde agosto, né? Não tem mais como colocar mais ninguém, mas fala pra gente aí como é que começou, como é que foi que surgiu essa ideia aí de... Na verdade, eu comecei desde muito jovem, acho que eu tinha 17 anos, quando eu fiz meu primeiro evento. Mesmo? E, enfim, isso há quase 30 anos atrás. Rapaz, futebol é cachaça, sabia? E aí depois eu continuei um bom tempo trabalhando no esporte, trabalhando em evento. Aí eu fui convidado para trabalhar na televisão, né? Trabalho na Record até hoje. E um dos primeiros projetos que eu criei, né? Com outras pessoas, claro, né? Sim. Foi um programa esportivo na Record em Ribeirão Preto, de Nossa. Futebol. Vocês devem se lembrar daquele ex-goleiro Palmieri. Sim, né? sim. Aí começou eu e o Palmitão lá, montando esse programa, enfim. Depois eu fiquei 2 anos e pouco em Ribeirão e fui convidado para vir para Salvador. E com 6 meses aqui, a Record passou fez um pedido pra gente para negociar o Campeonato Baiano. E aí meu diretor que me trouxe falou: cara, eu não sei nada de futebol. Aí eu falei: ó, eu até conheço um pouco, mas de televisão, futebol é tudo novo também pra mim. E aí a gente
sentou com a federação, negociou e foi quando a Record ficou aqui Sim. 4 anos com o Campeonato Baiano, e aí eu fui me envolvendo mais com futebol, e aí fui conhecendo pessoas como o Mota e fui conhecendo outras pessoas, né? Presidente de clube. E aí 2013 para 14, depois de muitos anos, acho que quase 10 anos sem fazer, voltei a fazer evento, que foi esse evento chamado Redball, Certo. que a gente faz até hoje no mês de janeiro, né? No mês de janeiro, No mês de fazem janeiro, o Redball. E A Redball é feita aqui também, em Salvador. Em Salvador. Sim, né? sim. A gente dividia como as praças, né, por categoria. Lauro de Freitas ficava com um pouco, Salvador outra, Sim. Mário de Deus outra, São Francisco do Pão, a gente dividia aqui na região. Mas em 2017 nós criamos a Dani Cup, lá no interior de São Paulo. Certo. Porque tem uma bela estrutura, enfim. Nós começamos lá e o evento começou a crescer, enfim. Não foi fácil, né? No primeiro ano a gente deu uma exagerada, trouxemos Colo-Colo do Chile, Peñarol do Uruguai, Nancy da França, enfim. E fora os clubes grandes, né? Mas as pessoas passaram a ver ali que realmente existia um evento que dava essa oportunidade dos meninos jogarem, né? Entre as academias e com os clubes. Aí no segundo ano a gente foi ajustando, mais clubes grandes, maior a procura. E, enfim, aí a gente veio crescendo, teve o problema da pandemia, né? E 2022 nós trouxemos para Salvador. Né? Mas uma das coisas que a gente priorizou muito foi sempre dar ênfase e voz para os observadores. Certo. Né? Dar esse valor que eles merecem, né? Eu acho que eles abrilhantam muito o evento, porque Sim. eles ficam ali o tempo todo naqueles campos ali, rodando e enfim. Mas não é só isso não, né? Eu acho que uma das coisas que fez a gente, graças a Deus, tem crescido, é o fato desse intercâmbio cultural, vamos dizer assim. Que o menino joga ali com o Paraguai, com o Chile, com o Canadá, ele perde e 5 minutos depois eles estão na área de entretenimento brincando, se divertindo no futebol de sabão, no fute-mesa, entendeu? Então há essa interação. Sim. E Culturalmente, isso aí é uma coisa que também ajudou muito. Acho que abrilhanta muito a competição, porque não é não é só o futebol, né? Tem esse outro viés também, né? Sem se falar que Mota, como falou, né? Isso é um trabalho de inclusão, sem dúvida nenhuma. E a outra coisa também é que a gente sempre deixou reservado uma média ali de 15 a 20% do número de vaga para projeto social. Ah, massa. Tá? Assim, a gente tem noção que não é um evento barato. A gente sabe disso. Sim. Só que o evento, ele também tem um custo muito alto. Muito. Se a gente não tiver esse equilíbrio, acontece igual no primeiro ano. Que a gente saiu, a diferença, a despesa estava lá em cima e a receita lá embaixo. Né? Tivemos que negociar, enfim. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter equilíbrio. Mas a parte social, ela existe. E muitas equipes de Salvador, a gente entra como projeto social. Mota, eu vou lhe provocar aí, porque, na verdade, em algumas situações, nós somos críticos. E a gente utiliza, em alguns momentos a gente já utilizou até esse termo, mas um termo de elitização do futebol. Mas, por outro lado, todos têm o direito de ter uma oportunidade no futebol, não é só aqueles que não têm condição de pagar. Os que têm condição de pagar também têm o direito. Né? E diante dessa competição que é feita, essa oportunização que é dada, porque para você ter clubes participando de uma competição e também vários outros observadores, nós sabemos que nós fazemos futebol, a gente sabe que isso é caro, não é? Isso é caro. E a gente reclama muito que o próprio governo é discreto nessa promoção de eventos. Então, não tem como uma competição dessa ser barata, porque a estrutura que ele tem, a gente vai ver daqui a pouco, é uma estrutura muito, muito boa, né? E de fato, aqui em Salvador hoje virou, na verdade, na data que é feita, é um case de sucesso, é um evento assim
O que é que você acha? Você critica muito isso, eu critico, o Rivelino de vez em quando critica, mas o que é que você acha? Todos têm a oportunidade de jogar futebol, não é só o pobre. Não, não, não tenho nem dúvida. Eu acho que o futebol brasileiro está muito elitizado, entendeu? Tem um colégio mais caro, tem um colégio particular, mas tem que ter um colégio público com qualidade, entendeu? Então, não é obrigado, por exemplo, todo show ser ao ar livre, entendeu? Um show com Roberto Carlos, pelo menos para meu gosto, entendeu? Merece ter uma valorização e ter um ingresso alto. Mas vai que pode, entendeu? A competição de Fernando é uma competição organizadíssima e uma competição que ela realmente é custosa para organizar e para participar. Mas dizer que ela não serve? Serve. O problema é que o futebol está caro como um todo. Tudo é caro no futebol. Até um menino, para poder ir para uma escolinha, ele tem que tomar transporte. Ele gasta transporte para ir. Se eu vejo lá na nossa academia uma mãe dizer que meu filho vai ficar uns 4 ou 5 dias sem ir, até eu poder comprar outra chuteira para ele, porque a chuteira dele abriu. E quer dizer, então o futebol tá se elitizando, porque uma seleção brasileira joga no lugar, 400 pau de ingresso. Entendeu? Então o pobre não vai. Então você tendo a mesma oferta, entendeu? Que tem para o rico, você tem para o pobre, a chance do pobre jogar, ele não pode ser punido porque ele não tem chuteira, porque ele não pode. Tem que pensar nisso e o Brasil não pensa. Então, o ingresso hoje de estádio é caro, entendeu? Uma bola é caro, o curso é caro, o personal é caro. Então o pai pega, coloca o filho no personal, coloca no estúdio. Então o rico está tendo uma vantagem, entendeu, de que o pobre não tem. Então, mas por outro lado, fazendo um papel de meio que advogado do diabo, ele não tem culpa disso. Não. Ele não pode, se ele tem condição, ele tem que usufruir. Não tem culpa. De uma forma, se você não tem culpa nenhuma, nem eu quero. Nem eu quero que meu ponto de vista é esse. Não, Fernando, não faça. Vamos nivelar por baixo. Não. É que é necessário ter, entendeu, alternativas para que o menino não seja punido ou preterido no sonho dele de ser jogador, porque ele é pobre, porque ele não tem condição. Então, o que eu acho é que as oportunidades para que a pessoa menos bem-sucedida brilhe, entendeu? Diminui a cada vez mais, entendeu? Porque tudo é caro, Agora, por outro lado, também, eu já peguei informações, não vamos falar aqui necessariamente sobre número, porque acho que isso vai variar sempre, mas eu vejo o seguinte, que a competição que a Dani Cup, o que ela oferece, toda a infraestrutura, em comparação algumas outras competições que eu vejo escolinhas que saem de Aracaju, saem de Fortaleza, vão disputar em Salvador, então vai para São Paulo. Competições que são muito, teoricamente, fraquinhas e com a despesa muito parecida do que ela teria se disputar uma competição como essa, entendeu? Pelos números que eu já peguei, eu já vi que tem essa equivalência, entendeu? De repente você disputa, porque como você falou, é o seguinte, o futebol, a realidade é essa, hoje é caro, para você ter oportunidade, você precisa estar no local certo, senão você ficaria na sua própria praça. Então, você tem a despesa de transporte, você tem a despesa de alojamento, não é? E muitos têm o aéreo. Ou o ônibus, né? Porque vem de longe. Então não tem como, não tem outra alternativa. Esse ano, por exemplo, são 15 estados. 4 países, 15 estados. 4 países, 15 estados. Né? Imagina. E nessa competição, esse ano, quantos clubes vão participar? Você fala clubes ou equipes? Clubes de Série A, Série B. Hoje, esse ano terá Bahia, Vitória, Corinthians, Palmeiras, Santos, Fluminense, Atlético Mineiro e acho que o Cruzeiro, não sei.
Eu preciso... Sim. Meu irmão que acompanha mais isso. Já é um número muito bom, né? Agora, de observadores, vários clubes. Esses clubes, além de terem seus observadores, os outros clubes também... Que não virão, vou mandar os observadores, sim. Por exemplo, São Paulo, ele não joga fora de São Paulo, fora o Campeonato Paulista, ele não joga categoria menor. Sub-10, 11, 12, mas ele manda observador. Né? Entendi. E aí vem observador do interior de São Paulo, vem Red Bull, vem Mirassol, vem Novo Horizontino. Eu falo porque são meus amigos e a gente... Massa. Né? Vou pedir a Lucas para soltar um vídeo que mostra um pouco da competição. Nós já tivemos o prazer de estar lá também, de acompanhar. Mas é bom que todos vejam. Lucas, sua disposição. We realize how important it is to the kids that are here. It's so important to them and they appreciate it so much more. And we realize that football over here is not just a game, it's a culture. And you can see how good it is here. And we're having so much fun. I would recommend you come. And wherever you're from, you'll see how good it is. La competición muy buena, la organización, la experiencia para nuestros niños de aprendizaje, de garra, súper bien todo. Estamos contentos con el nivel de todos los equipos y más aún con lo que hemos demostrado nosotros como ecuatorianos en este torneo. E é a chance de todo mundo mostrar a sua qualidade. E é legal, parabéns ao Fernando, a todos da organização, pelo evento espetacular, nunca tinha vindo. Estou assim, surpreso positivamente pela organização, pelo clube. Massa, show de bola. Eu vi ali o menino que na internet hoje ele tá estouradão, né? Logo no início ele tá estouradão, que é o Cauã, né? Cauã. O Cauã Basile, né? Cauã é menino fantástico, né? A gente teve o prazer de conhecer em 2022. O próprio pessoal do Santos falou, olha, tem um menino talentoso aí. E de repente ele começou a fazer gols. E no terceiro dia já tinha vários sites do Brasil, né, já dando a notícia Cauã como o destaque uma promessa, né? E é um menino que além dele ter muita qualidade técnica, né, tem um futuro promissor aí, mas é um menino simples, é um menino que é impressionante como tudo aquilo você vê que não subiu a cabeça dele. Às vezes eu olhava, falava assim com o meu irmão, falava, pô, parece que ele nem sabe o que está acontecendo. Tão simples que ele é, mas como eu estava falando para a Rivelino, acho que isso deve muito também à criação, dos pais. Tenho o prazer de conhecê-los também, Andrezinho, que é esse jogador, jogou no Corinthians, né? O pai dele. Tatiano. São pessoas simples também. Então sabe que ele tem um caminho ainda a seguir, né? Mas é impressionante porque tanto aqui quanto lá no interior de São Paulo, que ele foi, ele bate, Mota, 500 a 700 fotos por dia, com todo mundo. E ele atende todo mundo, sorrindo, brincando. E às vezes a gente, assim, às vezes não, a gente coloca a segurança para acompanhar, porque senão ele não chega no ônibus. Ele não sai. E às vezes o clube, né, o treinador tá chamando que precisa almoçar, porque vai jogar à tarde, enfim. Tem todo esse aparato, mas é um menino fantástico e tanto nas 3 competições que ele jogou até agora, ele já disputou 3 daí?
3, né? 2 em Salvador e uma no interior de São Paulo. Vai disputar essa agora? E diz o pessoal do Santos que ele vem. Sim. Que ele vem novamente. E Isso é bom. é um talento. Essa competição, a próxima competição será qual data? 13 a 17 de dezembro, no Barradão. E não posso aqui deixar de falar que o Vitória também é um grande parceiro, né? O presidente Fábio Mota ali com a gente, comprando as ideias junto com a equipe ali, tem sempre nos ajudado ali a fazer um evento, porque tem que se montar toda uma estrutura, né? Sim. Você tem que montar uma estrutura de praça de alimentação, aí tem a área de entretenimento, aí tem a área, por exemplo, da fisioterapia, enfim, aí tem o espaço do palco, enfim, muita coisa é montada ali para que as crianças, né, e os próprios pais possam Tem esse desfrutar, intercâmbio, né? Isso, ter esse contato. E esse ano foi um ano que, graças a Deus, assim, surpreendeu até a gente, porque esgotou as vagas, né, entre agosto e início de setembro já não tinha vagas. Tem escola de Salvador que Quiseram, mas não vão poder mais não participar. vão, mas tem muita equipe querendo participar e infelizmente não tem. As pessoas me ligam, eu falo, olha, quem toma conta hoje, graças a Deus, tem equipe. No começo eu abraçava muita coisa, mas hoje é meu irmão, enfim, minha família está envolvida, minha esposa. Eu falei, mas não tem o que fazer. A pessoa se inscreveu e aí tem aquela questão que eu falei dos projetos sociais também, que a gente também não tira. Sim, né? ótimo. É também uma É uma forma uma de forma... você Não, fazer e a gente começou assim. Sim, E eu falei aqui, né, do percentual, mas até quando a gente começou era até maior. sim. Né? Mas a gente não abre mão disso aí. Eu acho que o bom jogador, todos nós sabemos disso, né? O bom jogador, ele de alguma forma ele participa. Pronto, você tocou num ponto importante e é uma realidade. Quem se destaca ali na sua região, alguém leva para jogar para dentro. Isso é fato, Mota. Isso aí é uma coisa que a gente tem. Por quê? O fato de ter escola. Fica até a dica aí, vou interromper, Fernando. Há tempo ainda, a competição é em dezembro, né? Início de dezembro. Nós estamos agora no início, finalizando outubro, iniciando novembro. Então, se você na sua região, se você tem um jogador que é muito diferente, essa competição, a Dani Cup, é uma competição perfeita, porque é uma competição que tem muitos clubes participando, né? Clubes de Série A e clubes assim top mesmo, e muitos observadores. Então, muitas vezes você tem um talento, mas a sua escolinha não vai poder participar, né? Por várias circunstâncias, porque não teve condição de se inscrever, mas você, de alguma forma, você pode tentar inscrever seu atleta em alguma dessas escolinhas que vai participar para oportunizar para que ele apareça num desses clubes, né? Eu não sei, até vou fazer essa provocação aqui, Fernando, se você me permite, já dentro dessa linha, até para cada vez mais melhorar o nível, se não seria interessante você criar, tão logo você feche tudo direitinho, justamente uma divulgação daquelas escolinhas que vão participar, para que esses pais ou então pessoas que têm projetos que têm um atleta que de repente queiram participar. Nós temos até os atletas lá de Entre Rios que vai participar pela Catoense. Legal. Alguns meninos que nós trouxemos até aqui por Vitória, que foram muito bem e tudo mais. Então a nossa intenção é colocar, né? Então empresários também podem fazer isso, buscar escolinhas que vão participar para poder, de repente, de alguma forma colaborar e ter essa oportunidade. Hoje tem uma situação assim que a gente, as pessoas que puderem ir para a nossa rede social vai ver as equipes que vão disputar porque estão sendo divulgadas. Já está na rede social? Todo dia tem uma escola sendo divulgada. Né? Agora sim, uma coisa que eu falo por estar envolvido com escola de futebol, a gente percebe isso. Então, por exemplo, eu jogo o ano todo com a escola do Rivelino. Só que quando vai na Dani Cup, o Rivelino tá com um time que eu quase não conheço. É a coisa mais comum, Reginaldo. Você faz seleções, na verdade. Porque todo mundo força o time. A verdade é essa. Quer chegar bem. Todo mundo quer chegar bem. Por quê? Porque é da questão dessa visibilidade. Né? Então, assim, eu falo isso com todo respeito e sem querer se exaltar nada, ninguém chega com time
Nível Mais técnico ou abaixo, menos. não. Hoje em dia eu não chego. E vem cá, Fernando, você tem noção, você já fez quantas edições? 3. 3. De quantos jogadores saíram da sua competição que hoje estão em clubes? Olha, eu não tenho esse número exato. O que a gente recebe ali conversando com os observadores é que, por exemplo, o ano passado pontuou 95 meninos entre já aprovados e para avaliação. Né? Então, assim, se a gente está falando de um universo de 1.800 crianças, né, nós estamos falando que 95 vai ter uma oportunidade. Sim. Né? É um número muito bom. Agora, quantos ficaram aí não tem como, porque isso vai acontecendo, né? Como em dezembro, o atleta acaba indo em março, abril, enfim, né? Depois da virada do ano. Mas, e sei também que a disputa é grande. Já teve presidente ligando para outro presidente falando, teus observadores estão assediando aqui, meus atletas. Eu sei desse caso. Meus atletas aqui, porque os meninos não estavam jogando pelo clube, estavam jogando por projeto. E aí o cara viu, até então ele não fez nada de errado, né? Não. O observador foi lá, ele viu o menino pelo projeto. Mas ele pertence a clube A. E aí teve presidente que ligou para outro presidente. Eu falo porque eu tava junto. Aí a gente traz, aproveitar até esse depoimento para trazer assim, uma análise aqui, que é o garoto novo, na realidade, pela própria legislação, né, ele não pode ser preso, aprisionado, né? Ele é uma criança ainda, né? Então ele tem um processo assim, ele está totalmente livre para estar num clube ou estar em outro, né? Isso é um risco que qualquer clube vai buscar, vai ter, né? Agora, a gente sempre comenta aqui sobre a questão das escolinhas, né? E fica mais fazendo esse papel de buscar justiça dentro do próprio futebol. As escolinhas, elas são muito desvalorizadas e muito injustiçadas nesse processo, sabe? E cabe à FIFA, né? Porque isso aí não é nem a CBF, mas a própria FIFA. E eu não sei se a nível de legislação nacional, Romário e outras pessoas que fazem parte da bancada da bola poderiam mexer nisso, mas a maior injustiça você não permitir que escolinhas possam ter algum retorno financeiro oficial, né, pelos jogadores. Recentemente nós fizemos um corte pelos jogadores que fornecem ao mercado. Recentemente fizemos um corte com Mota e Mota falava que, na verdade, escolinha é divisão de base, e é a primeira etapa da divisão de base. Mas pegando o gancho... escolinha, só finalizando, é a primeira etapa. Então, pelo amor de Deus, como é que um professor que dedica a sua vida por amor, né? Por amor, né? Lá com toda a dificuldade, como é que a legislação, as leis impedem que ele possa ter um retorno por aquilo? Claro que teria que ter uma organização, um cadastramento, como a gente fala aqui, mas é impossível. Então, pelo amor, Romário, eu sei que você está muito envolvido nesse processo, eu falo em vez em quando seu nome, porque é o que eu lembro que tem visibilidade, que pratica futebol. É necessário fazer alguma coisa. Porque não é justo, entendeu? Que o professor da escolinha fique refém do próprio jogador, do atleta, do reconhecimento dele, ou então do pai, ou então do empresário que pegou o atleta e levou para um clube. Na maioria das vezes não acontece esse reconhecimento. Eu sou empresário e conheço várias situações desse tipo. Entendeu? E aí os professores de escolinha desacreditam em todos. Nós sofremos, os empresários de direito sofrem por isso, porque é tanto empresário, tanta pessoa que se diz empresário que chega na escolinha com conversa bonita, só simplesmente para pegar o jogador. E depois, tchau, acabou. Você está entendendo, Fernando? Então tem que ter um tipo de garantia para que a escolinha tivesse esse retorno, daqui a 10 anos que seja, um clube formador não tem, não é? Então que fosse feita essa divisão, que dentro desse processo da formação, 5% é um mecanismo de solidariedade, e aí isso é dividido em todos os clubes que participaram da formação,
Pois bem, que pegasse 0,5%, 0,1%, 0,2%, entendeu? E que fosse destinado àquelas escolinhas que estivessem cadastradas devidamente, entendeu? Teria que ser feito um cadastro, não é? Para que essa pessoa pudesse ter um retorno. Aí sim, Mota, ia acontecer o que a gente sempre briga por aqui. As escolinhas iam ficar fortalecidas, iam ficar animadas para que pudessem continuar fazendo um trabalho desse jeito. Então fica aqui esse apelo, né, a nível nacional, né? Eu sei que isso depende da FIFA, entre aspas, para mexer nessa parte, mas internamente a nível de Brasil algo pode ser feito. Algo pode ser feito, porque já existe um certo valor destinado entre clubes, né, para quando existe transferência de atletas. Então é só uma questão de vontade, de boa vontade, entendeu? Você ia falando que ia pegar esse gancho? Não, sem problema. Eu ia pegar esse gancho porque essa fala de Mota, ele foi muito feliz quando ele disse que muitas das escolinhas não tem material, pô. Não tem bola. Né? Sim. Então, assim, quando você faz uma doação, seja de bola usada, eu falo porque a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de mandar bola nova, 0, e também bola usada. É uma festa. Uma festa. É uma alegria. 3x4 tem meu coordenador lá que cuida pra mim, que é outro filho de Mota aqui, Anísio. Ele chega lá no nosso estoque lá, pô, tem umas camisas aqui, tem uniforme antigo aqui, pô, vamos doar, vamos. Sim, massa. Quando vai lá, é uma festa, né? Então você vê que precisa embaixo de muita coisa ainda, né? Sim. Precisa embaixo. A valorização em termos de um mínimo básico, né, de estrutura, com mais isso que você falou de uma possível participação de um menino que ele trabalhou lá. É simples, não é complicado, porque é só fazer esse cadastro que você tanto reclama. Volto a falar, nós aqui não somos simplesmente um programa de futebol de base. Nos consideramos e assumimos esse papel mesmo de buscar por esse trabalho do fortalecimento do futebol de base. Nos entendemos como sendo um movimento. Chamamos você para participar com a gente desse movimento, entendeu? Curtindo as nossas postagens, né? Compartilhando também, né? Recomendando o nosso canal, entendeu? Porque fazemos isso assim com muita sinceridade, né? É necessário ter essa união para que o futebol brasileiro modifique. E por baixo, começando por baixo, nós estamos promovendo essa busca, estamos fazendo essa provocação, entendeu? Para que você participe e fortaleça esse movimento. Precisamos de todos estarmos juntos para fazer essa força, esse movimento, entendeu? Porque assim, desse jeito, e eu já começo a sentir algumas na própria mídia, né? Não que a gente provocou isso, não estou dizendo que nós somos os primeiros a falar não de forma, mas hoje a própria mídia já faz essa provocação, defendendo o que nós defendemos aqui, um futebol bonito, uma seleção brasileira que de fato não perca a sua raiz, entendeu? E que os garotos tenham mais oportunidade, que os pais tenham mais paciência com seus filhos, né? Que tenham um projeto de fato, mas que tenham paciência, que dê o tempo ao tempo, né? Então hoje a gente vê isso muito mais na mídia. Eu fico assim muito feliz por isso, porque a gente sente que a gente não está sozinho assim nesse processo, né? E eu creio que com o passar do tempo a coisa vai fluir e as coisas vão melhorar. Mas dentro disso, pode falar. Não, eu queria tocar no assunto que o Fernando falou, que as escolinhas estão se fortalecendo, os seus times, né? Hoje a escolinha tem um grupo, um ano depois já está com um grupo totalmente diferente. Então, vai uma crítica aí às escolinhas, eu que sou um padrinho das escolinhas, as escolinhas estão pegando jogadores emprestados para jogar no seu jogo e nas suas competições. A gente faz muito amistoso lá no ET, né? Contra a própria MAF e contra o Jacuipense, e quando a gente gosta de um jogador, a gente fala, ele diz, não, aqueles dois são do Bahia, aquele é do Vitória, aquele é aquilo. Por que as escolinhas fazem isso? A Sudesb tem uma coisa que a gente tem que elogiar. A Sudesb faz uma
Copa 2 de Julho, seletiva, no interior, custo zero para os clubes locais. Não cobra. A Sudesb não cobra. A Sudesb faz Copa Metropolitana e Copa 2 de Julho e não cobra um tostão de arbitragem. E não cobra nada. Sim. Então, quando você vê um evento como esse que Fernando faz, a Dani League, você tem que elogiar. E o Brasil cresceu a nível de observação de jogador. Está faltando jogador, mas a observação ela é impecável. Você vê uma competição como essa, tinha observadores, tem observadores de tudo quanto é clube, e um jogador de talento hoje ele não passa despercebido. Então, a prefeitura aqui de Salvador fazia uma competição que tinha mais de 90, 100 clubes. A Copa Dente de Leite era de graça. E ela ia nos bairros e tinha um grupo, uma chave, naquele bairro. Então, a escolinha mostrava seus jogadores numa competição que a escolinha não precisava se inscrever pagando e nem precisava, vamos dizer, pagar a taxa de arbitragem nem nada. Então, a prefeitura oferecia essa possibilidade da sua escolinha, do seu bairro, mostrar gratuitamente. Essa competição acabou. Não existe. Era uma competição tradicional, tradicionalíssima a Copa Dente de Leite. Então, o que a gente vê hoje, eu doei 2 bolas a uma escolinha, uma pessoa que foi um ex-atleta meu, e ele chorou, lágrimas nos olhos, porque disse que tinha não sei quanto tempo que ele não botava uma bola nova na escolinha dele. Como é que você pode cobrar mais dele? Como é que ele pode ter um time forte? Entendeu? Então, enfraquece as escolinhas nos bairros, entendeu? E o poder que a escolinha tem de revelar diminui. Aí ela vai ter que ir reforçar o time, não tem goleiro, não tem não sei quem, e a escolinha que a gente tanto defende aqui, que se cadastre, que dê apoio, mas ela tem que trabalhar o atleta. A escolinha não é só para querer ganhar jogo, a escolinha é para desenvolver o atleta. E para desenvolver também precisa de conhecimento, porque a CBF não, como segundo o Hugo, ela não qualifica os seus treinadores nos cursos, ela certifica, porque o Brasil está numa crise na sua iniciação do futebol. Dentro do que a gente estava falando aqui, a gente cobra muito do poder público, que o poder público ele deixa uma lacuna muito grande para as escolinhas, elas ficam muito desfavorecidas, mas também eu acho que a gente tem que cobrar dos clubes, porque os clubes também, que são os maiores beneficiados das escolinhas, são os clubes, porque primeiro o jogador ele vai para uma escolinha, para depois ele ir para o clube, mas o dono da escolinha, aquele professor da escolinha, ele trabalha o menino, leva ele para o clube. Depois chega lá, depois de 1 ano, 2 anos, o clube, ou chega um empresário e pega aquele atleta. Na hora de dar o percentual, o clube dá para o empresário. E nós somos empresários. Nós estamos aqui falando porque nós achamos isso uma injustiça. O clube não reconhece a escolinha. Ele reconhece aquela pessoa que naquele momento representa o jogador. Isso é errado. Certeza. Entendeu? Ele tem que honrar com aquele cara que trouxe o jogador para o clube. E a gente vê relatos e mais relatos de pessoas que levaram os jogadores para o clube. E esses jogadores conseguiram ser jogadores de destaque. E essas pessoas não viram um centavo e nem do o clube. próprio atleta reconhece. Claro, e a família do atleta não também reconhece. Então os clubes são errados e precisam reconhecer esse pessoal. É o pessoal que leva, é o pessoal que trabalha lá embaixo. Exatamente. Você estava falando isso aí, Rivelino, eu estava lembrando, agora recentemente nós levamos, tem 1 ano, levamos um atleta para o Japão. Esse menino tá com a gente. Ele é 98. 98, ele tem 26 anos hoje. Fez 26 anos. 26 anos. Ele tá com a gente desde os 13 anos. Nós trouxemos ele lá de Sobradinho. Vou mandar um abraço aqui para João Bala, que é um guerreiro, que é um parceiro nosso. Há muito tempo ele sempre forneceu jogador aí pro Vitória. João Bala é um lutador. É um cara correto. Você já tem 13 anos. O primeiro dinheiro que a gente conseguiu ganhar com Heron foi agora. Não foi essa coisa toda, entendeu?
Mas Foi um trabalho. foi uma luta, viu? Foi uma luta. Você conhece, sabe como é que essa luta, de repente, é um jogador que pegou a seleção brasileira, inclusive na base e tudo mais. Jogou novo pelo Vitória, enfim. Agora ele começou a ganhar um trocadinho, tá bem lá, graças a Deus, acredito que vai ficar ano que vem. E, rapaz, quando eu passei a participação de João Bala para ele, rapaz, a alegria desse rapaz, parecia que era um sonho, entendeu? Porque isso acaba não sendo comum. Depois de 13 anos, o cara, normalmente, o empresário, ele não vai lembrar do cara que 13 anos atrás forneceu o jogador. Justamente. Não vai lembrar. Porque a bola, meu pai sempre falava o seguinte, que a gente sabe se o cara é direito ou não só na hora de dividir o dinheiro. Porque na hora de chegar e fazer a promessa, todo mundo é direito. Todo mundo tem conversa bonita. Na hora da divisão é que você sabe se o cara é correto ou não. E João, rapaz, ele ficou assim numa alegria enorme, sabe? E eu já tinha ouvido conversas de João, e ele já teve outros jogadores que deram certo. Que, assim, chateado, porque se quer uma camisa, ele fala, Reginaldo, eu queria que fulano de tal, ele fala bem de Heron ele fala bem. Eu queria que fulano de tal, outro jogador, pelo menos me desse uma camisa, o cara nunca chega, não reconhece, não fala meu nome. Você tá entendendo? Então isso é muito comum. Esse João Bala é um dos tantos que tem no Brasil, que não são, entendeu? Se Deus quiser agora, esse ano que vem, deve pingar mais alguma coisinha. Aí eu falo, se eu pingando aqui, vai pingar aí também, né? Então, ele tá, enquanto o jogador estiver comigo, entendeu? Se eu ganhar algum dinheiro com esse jogador, é um jogador até em parceria com o Guga, com o Antônio, ele também vai ganhar o dele. Ele vai ganhar o trocadinho dele. Reginaldo, deixa eu falar uma coisa sobre isso aí. Se uma pessoa pobre compor uma música e um cantor famoso gravar essa música, ele ganha dinheiro. Sim. A FIFA erra, e a CBF também, de querer que parceria com o jogador seja de clube com clube. A origem do atleta tem que ser respeitada. Entendeu? Então, jogador famoso tem memória curta. Ele não ajuda o atleta que o deu a mão, raras exceções. Não ajuda entendeu? O treinador, né? Exatamente. O cara da escolinha. O cara da escolinha. O cara da escolinha é obrigado a botar o clube. Ele ajuda no início, ele revela o jogador até ir para um clube, e depois que entra é o atual procurador do clube que ganha. Então, a lei do futebol tem que mudar, tem que ser justa. A pessoa que descobriu o jogador no seu início tem que ser valorizada. E não está tendo valorização. Então, o futebol hoje é injusto. O futebol hoje é dos ricos. O futebol são daqueles que têm mais poder. E a pessoa que é revelador, conheço o João Bala, e assim como o João Bala, tem milhares de pessoas no Brasil que têm pessoas credenciadas, pessoas que têm amizade com a sociedade, que ajudam os atletas e nunca tem um reconhecimento. Então o futebol é injusto, entendeu? O futebol é injusto porque tem leis que facilitam o cara. Então, clube para clube, o empresário compra um clube, faz um clube, e aí o dinheiro sempre prepondera nas coisas, e é injusto, entendeu? Se um compositor de música faz o seu talento, ele faz uma música bonita, ele vai ganhar por conta dessa música. Entendeu? Mas no futebol não é assim. A origem no futebol ela é esquecida. Esquecida pelo atleta, que é ingrato. Viu? O jogador famoso tem memória curta. E o próprio clube que recebe o jogador diz, não, mas não foi minha diretoria que recebeu, e assim por diante. E de forma que o futebol tem essas injustiças que tira da escolinha o poder dela crescer, o poder dela poder investir mais, entendeu? E aí, Mota, isso é um verdadeiro desânimo para o crescimento do futebol. Exatamente. Porque o cara, a fonte não está sendo alimentada. A fonte é a escolinha. Se a escolinha não está sendo alimentada, num determinado momento, a fonte vai secar, a água vai deixar de sair, porque
vai chegar um limite que você não consegue mais realizar um trabalho. A gente vê. Lá em minha cidade, eu conheci um rapaz chamado Bujão, borracheiro, meu amigo. Entendeu? Um abraço aqui para Bujão, que tá lá, entendeu? Esse rapaz fazia, como a gente fala aqui, das tripas coração para manter um projeto. E tantos outros, Xandão, Gel, tem tantos aí no Brasil que são desse jeito, na luta. Você sabe disso, que em Salvador não é diferente, né? Em tantos lugares. Então, se por acaso não tiver uma forma de alimentação, entendeu? Dessa fonte, a fonte vai secar. Infelizmente, como nós temos essa paixão pelo futebol, aí acaba que um outro borracheiro tem gosto pelo futebol e continua a fazer o serviço, né? E aí recebem esses jogadores e todos, na verdade, essas pessoas são desprestigiadas. Eu quero pedir a Lucas para soltar um vídeo, mas é um depoimento de Zico, né? Ele fala sobre a importância de ter amor por jogar futebol e não pressionar o atleta. E eu acho que você vê isso um pouco na sua competição. Eu acho que rola muito isso aí, pai na beira de campo, assim, naquela pressão atada em cima dos guris, né? Lucas, você treino futebol de uma outra forma, por prazer, por paixão, e não para fazer do futebol um trabalho. Hoje as crianças já entram desde cedo por causa do trabalho. Então é a primeira coisa quando eu tenho oportunidade de falar com eles, é falar isso, passar essa mensagem para os meus professores, para passar para eles, né? E dizer, né, que nem todos que entram aqui vão se tornar profissionais. Eu acho que aqui o importante é você estar satisfeito, praticar e ter a felicidade de praticar o futebol. Zico é um só? É um só. Eu acho que todos nós somos um só. Fernando, eu acho que você vê, nas competições é que a gente vê mais isso aí, né? Competições e jogos, você vê muita pressão em cima dos guris, né? Meninos de 9, de 10, 11 anos e os pais ali, em algumas situações. Olha só, isso é em várias competições, né? Isso aí hoje em dia, claro que a gente não pode generalizar, dizer que é todos os pais, não. Sim. Não é isso. Mas essa pressão tem aumentado cada vez mais. Pai ali na beirada do campo, gritando, xingando, pressionando. Eu já vi coisas assim de pressionar o próprio filho, assim, de falar coisas terríveis pro filho que tá ali dentro do campo competindo. Pai que fala com o filho de outra equipe é um outro problema, porque aquilo vira uma discussão. Isso que mais acontece. Então, assim, infelizmente, como eu falei, você não pode generalizar, mas é um problema sério hoje em dia e para você ter noção, as nossas maiores competições, a gente tem que ter muita segurança dentro da competição. É um investimento alto de segurança, porque você tem que estar, infelizmente, preparado para isso. E competição de criança, né? E competição de criança. E o que acontece é o seguinte, as crianças jogam ali o jogo 2-2, 3-2, disputado, acabou, elas se abraçam, como eu falei no início, elas vão ali para a área de entretenimento, mas mesmo se não tivesse a área de entretenimento que nós temos na competição, mas elas já se abraçam ali e tá tudo certo. Mas os pais ainda continuam com essa discussão quando termina o jogo. Então, infelizmente, esse comportamento tem atrapalhado muito as crianças, principalmente nessa idade que vocês falaram aqui, 8, 9, 10. Porque quando o menino já tem 13, 14, por incrível que pareça, ele já começa a absorver melhor essa pressão. Mas os novos é triste. Não entende o que está acontecendo, né? Porque no primeiro momento eles estão ali para brincar, né? Justamente. E assim, uma coisa até que quando eu fui convidado em outro programa que eu comentei, eu disse assim, olha, o teu filho só tem uma infância. Aquele momento ali dele, que ele tá se formando, tá formando o caráter dele, aquilo ali não volta, né? Nós que sabemos, né? Somos pais, tudo. A gente sabe que aquilo ali, infelizmente, não volta mais. Aquela idade não volta mais. E o menino tá ali o quê? Pra se divertir, pra ter boas recordações. E infelizmente não são todos que têm essas boas recordações. Na verdade, isso que é um absurdo, né? É um absurdo o que aconteceu. Como o futebol mudou muito.
Com certeza, e quando a gente fala que o futebol ficou elitizado, é de um modo geral, não é só porque o menino pobre hoje é desfavorecido, é porque hoje as pessoas veem o futebol de um modo diferente. Eu, quando comecei a jogar futebol, que a gente ia namorar as meninas, que o pai da menina perguntava o que a gente fazia, se a gente dissesse que jogava futebol, o pai da menina botava a gente para correr, que dizia que era coisa de vagabundo, entendeu? Não tinha futuro. O sonho dos pais era os meninos serem advogados, médicos. Hoje você pergunta para 10 pais, 8 vai dizer que quer que o filho seja jogador de futebol. Então, assim, e é uma loucura, porque tem meninos talentosos. O sonho é dele, né? O sonho maior é do pai, e assim, que é propriamente da criança. eles Tem menino que, desculpa, tem menino que realmente tem o sonho de ser, mas tem outros que estão ali curtindo, se divertindo. Vai ter mais do que ele. E com o advento da internet, então, assim, ficou muito mais normal jogadores como esse menino, Basílio, aparecer o tempo todo. Então, todo mundo quer ser... Acha que tem o filho, é o Cauã. Acha que todo filho é o Neymar, porque o pai do Neymar aparece muita gente. Tem pai de jogador, eu já vi relatos, que o ídolo dele é o pai do Neymar. Não é o Neymar, é o pai do Neymar, que ele copia tudo. Aí, se fosse fácil assim fazer um Neymar, entendeu? Vamos contratar o pai do Neymar. Em vez de estrutura, bons processos, contratar o pai do Neymar, que ele vai fazer os Neymars da vida. Então, assim, a coisa está muito complicada. A gente tem que reavaliar. Os pais, principalmente, precisam reavaliar o que eles têm colocado o seu filho, como tem exposto os seus filhos. E o clube tem que saber direcionar isso, né? Porque, claro que não existe melhor forma de você verificar o jogador, de observar o jogador que não seja através de uma competição. A competição, eu acho que é a forma mais eficiente de você ver um jogador. Porque você, além de você estar verificando se ele tem uma boa técnica, se ele tem um bom entendimento do jogo, você está fazendo isso, submetendo ele a uma pressão. Porque é fácil você desenvolver a sua técnica sem pressão nenhuma, com todo espaço. Isso é muito fácil. Aí a maioria dos jogadores vão ser bons jogadores nessa condição. E a competição tem essa pimenta da pressão psicológica, que é algo que é extremamente importante para definir se um atleta vai conseguir performar ou não sob pressão. Então é necessário que tenha essa pressão. Mas como isso, de certa forma, está acontecendo muito mais cedo, não é? E com uma pressão que não é apenas para ganhar a partida, para o filho sair feliz, mas já projetando uma situação financeira na frente, essa passa a ser uma pressão a ser muito mais exacerbada, entendeu? E aí, eu acho que as futuras gerações, a gente vai perceber isso mais um pouco na frente, né? Talvez elas sejam muito prejudicadas, porque já tem muito jogador que cedo está desistindo de jogar futebol. Entendeu? Porque cedo já passou por essa pressão. Então logo desiste, porque não aguenta, percebe, não é isso que eu quero. Na verdade, eu quero jogar futebol para brincar, para me divertir, não é? E se for nessa pressão, aí já não adianta. Então o cara vai estressar, vai ter um estresse assim, normal, né? O Lucas vai passar um outro vídeo pra gente aí, que é um vídeo do Abel falando sobre o Esteban. Bota na ponta da agulha aí, Lucas, por favor. Que tem a ver com isso, né? Porque isso aí faz com que, na verdade, o atleta ele deixe de performar bem, porque ele satura. Sim. Quando você puder, Lucas. Ele não pode só jogar bem. Ele tem que arriscar o cruzamento, ele tem que arriscar o remate, mesmo que falhe. Eu estou farto de lhe dizer isso. O jogador tem que... Não, passa e dribla e passa. Não, tem que ir para cima. Tem que ir para cima e perder a primeira, como faz o Estevão, e vai a seguir. Qual é o jogador que mais chuta na nossa equipa? Sabem quem é? Estevão. E é o que mais falha, mas é o que mais arrisca. Por isso é que eu venho aqui que lhe pagam o que pagam por ele. E é esta coragem, esta audácia que temos que ter em todos os jogos. Infelizmente, hoje nós não conseguimos, como te disse, traduzir em golos as oportunidades flagrantes que nós criamos. E para além das duas que fizemos golo, falei-te ainda não falei-te da do Gomes, que teve uma na cabeça, falei-te uma
do Veiga, podemos andar, não pode, eu gosto muito dele, ele sabe, não pode, da forma como sofremos o gol, sim, não podemos, nós sabemos disso, mas, volto aqui a referir, você vê, cara, um treinador português falando o que o brasileiro deveria falar, vai pra cima, tem que ir pra dentro, Não tenha medo de errar, né? não tenha medo de Arrisca. errar, você tá entendendo? Aí eu pergunto, você que é pai, como seu filho vai ter essa autonomia, essa coragem, se por pequenos erros em treinos ou em pequenas partidas, coisas simples, você o tempo todo está gritando no pé do ouvido dele. Você vai estar criando um menino altamente dependente de você. E você quer ajudar seu filho. Essa forma que você está ajudando o seu filho, de forma nenhuma, cara. Ao contrário, se ele errar, você tem que, se você tiver que falar, que você não deve nem falar nada para ele, vá de novo, tente de novo. Porque isso é ensinamento que não fica só pro futebol, fica pra vida. Né? Fica pra vida, porque a vida é desse jeito. O futebol é uma coisa assim deliciosa, porque retrata bem o que é a vida, né? Na verdade, traz um amadurecimento mais cedo até, né? Sim. Tem que amadurecer. Eles, na verdade, jogador de futebol, eu costumo, pela vivência que eu tenho ao longo de muitos anos, eu vejo assim, uma coisa assim antagônica. Porque o futebol impõe ao atleta que, de certa forma, ele amadureça mais cedo nesse processo de competitividade, sabe? De você ter resiliência, de você ter força de vontade. Por outro lado, depois que eu falo que é antagônico, ele, de certa forma, faz o atleta ainda mesmo maduro criança, porque ele não teve as mesmas condições que o primo, que o irmão dele, de participar de aniversários, de ir para festinha, de ir para praia, ou então ele foi, de certa forma, ele saiu do normal. Eu falo que o jogador de futebol é ET. Então o jogador de futebol tem essas duas situações, entendeu? E eu acho, Mota, que em muitos dos casos, né? Em muitos dos casos, o jogador, a gente tem visto assim uma certa involução do atleta, que nós vemos jogadores, inclusive nós vimos assim, arrebentando, vai para dentro, aí depois, cadê esse jogador? Sumiu. O que foi que aconteceu? Duas coisas: pai no pé do ouvido, treinador sem percepção, treinador sem capacidade de dar seguimento à formação do atleta. São essas duas situações que faz um jogador evoluir. Eu já vi isso assim acontecer várias vezes. E olhe lá também se o treinador não tiver uma responsabilidade ainda maior. Que, lógico, falamos sempre aqui que tem pouco tempo falamos, até acho que o Velho provocou isso, que isso não é responsabilidade só do treinador, é do clube que não dá estabilidade para o treinador formar. Está cobrando só resultado. Mas isso vem acontecendo assim muito. E os resultados estão aparecendo, né? A gente, na verdade, a gente não está conseguindo ter os resultados que nós tínhamos no passado nas nossas seleções de base, que é um grande espelho, né? Então precisamos refletir sobre essa questão. A gente não vai poder demorar não, estamos chegando aqui quase ao final do nosso programa, vai passando rápido, né? E eu queria aproveitar para a gente utilizar esse momento para fazer uma reflexão, né? Sobre a bola de ouro, sobre o que aconteceu com o Vini Juntos, que como brasileiro, né, e como futebolista, para mim assim, uma grande decepção. Grande decepção pelo que a gente vê acontecer. Por não se tratar de um movimento nacional, mas é um movimento mundial, né? E queria que Lucas aí passasse esse vídeo aí um comentário que eu achei assim muito interessante sobre Modric, que é um grande jogador, sem dúvida nenhuma. Mas vamos... Tá localizando?
O Rodri não foi o melhor jogador do Manchester City, o Rodri não foi o melhor jogador da Espanha, ele não foi o jogador mais decisivo, ele não foi o jogador mais influente, ele não foi o que fez mais gol, ele não foi o que mais deu assistência, e ele é uma peça que é muito importante para o Manchester City, mas mesmo no Manchester City, que é o time dele, ele não foi a peça mais importante. Inclusive o Rodri na temporada passada, ele é eliminado na Champions League para o time do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é o jogador que consegue ser decisivo contra o time do Rodri. E se você for pegar a Champions League do Vinícius Júnior, ele participa diretamente desde as oitavas de final até a final, fazendo gol na grande decisão e sendo o melhor jogador. Se for pro quesito plástico, eu não vou nem começar essa conversa, porque é muito mais gostoso de ver o Vinícius Júnior jogar, ele é muito mais decisivo, muito mais intuitivo, muito mais brilhante do que o Rodri em todos os aspectos. A Eurocopa, nem na Eurocopa, o próprio Rodri foi o melhor da seleção dele. Então, como a gente falou muito bem aqui, só tem um motivo para isso estar acontecendo, e eu quero dizer aqui pro Vinícius Júnior diretamente para ele: o seu prêmio de lutar contra o racismo é muito maior do que qualquer bola de ouro que você pode receber. E que fique aqui o meu carinho e talvez de todos os brasileiros através dessa transmissão aqui da Casa TV. Você é craque de formas que as pessoas nunca foram dentro de campo e que muitas vezes você vai ser muito maior, lembrado como um ícone nessa luta, fora dele também. Então meu beijo aqui pro Vinícius Júnior, um gênio da bola. Mota, o que é que você acha aí? Você acha que foi justo? De repente você acha, né? Não tem... E a gente está aqui para receber todas as... Bom, são 100 votos, né, de 100 países diferentes, né? Então, tem um critério para... eu acho que... Eu vi um vídeo que colocaram de Iniesta, com alguns lances de Iniesta. Eu já tinha visto isso. É um colírio os olhos, um espetáculo. Só que quando o Iniesta não ganhou, tinha pessoas extraordinárias competindo com ele. E ele deu o azar de ser o Iniesta no momento que tinha Messi e Cristiano Ronaldo. Porque com certeza absoluta, se Iniesta jogasse atualmente, ele seria o melhor do mundo, independente de Vinícius Júnior e Rodri. Agora, Vinícius Júnior merecia. Mas eu tenho certeza que tem muito desses 100 que votaram que não votaram porque ele luta contra o racismo, porque ele, na hora que faz gol, ele provoca. E para muita gente que votou, ele pode não ser racista oficialmente, mas ele não gosta de ver uma pessoa negra com sucesso, vangloriando, gozando, é como se estivesse gozando ele. E de forma que, com certeza, tem uma parte muito grande desse voto, porque olhando pelo lado futebolístico, mesmo sem Vinícius Júnior ter feito grandes partidas na seleção brasileira, mas o que ele fez pelo Real Madrid, ele de sobra seria o melhor jogador do mundo. Então foi uma coisa assim surpreendente, a gente sente, mas por outro lado, a importância dele pela sua luta, eu acho que ele teria que ficar um pouco mais comedido, porque não vai ser a comemoração dele que vai corrigir a cabeça de um idiota que é racista, entendeu? Mas todo brasileiro sensato, de bom senso, mesmo que não gosta do Flamengo, porque Vinícius Júnior veio do Flamengo, há de reconhecer que Vinícius Júnior merecia realmente ser o melhor jogador do mundo, porque ele foi protagonista o tempo todo ao longo de sua trajetória. O que é que você acha, Fernando? Você tem alguma opinião sobre isso? Muito parecido com o que o Mota falou. Eu acho que Vinícius foi o protagonista mesmo, né? Dentro do Real Madrid, por tudo que ele fez, os jogos que ele decidiu, né? Agora, as pessoas estão se apegando, né? Acredito que eu vi até um jornalista europeu falando, nessa questão da provocação, né? Porque ele provoca, porque ele é isso, mas na verdade não é esse o real motivo, né? Não. A verdade é que ele levantou uma bandeira e que ele teve que se manifestar, pô, né? Sim, sim. Então, enquanto a FIFA, a própria La Liga não se manifesta, ele tinha que se defender, ó. Agora, é óbvio que o Rodri é um grande jogador também, sim, enfim, sim, com muita qualidade, né? A maneira que ele organiza o meio de campo, tanto na seleção quanto no City, é um grande jogador. Sim, sim. Mas o momento, por tudo que aconteceu, o Vinícius Júnior, eu acredito que ele merecia nesse momento. E aí, Riva?
Estamos fazendo a nossa votação aqui. Na verdade, o que muito me estranha são algumas pessoas da imprensa brasileira ficar chocada pela comoção que foi, porque a repercussão da não vitória de Vinícius Júnior foi muito grande. Mas não foi só no Brasil, foi ao redor do mundo. Eu, particularmente, como brasileiro, eu não acho o Vinícius Júnior o melhor jogador do mundo. Mas na temporada passada, ele foi o melhor jogador do mundo. Então, isso mostra a injustiça. Isso é o sistema falando para ele, não adianta. Não adianta você ser o melhor, que nós não vamos considerar você o melhor. Então, é isso que está indignando as pessoas. Porque ele foi o melhor. Porque quando Neymar ganhou a Champions pelo Barcelona, Neymar jogou um absurdo. Mas só que tinha Messi e Cristiano Ronaldo. Ele ficou em terceiro e ninguém não teve essa comoção. Porque você tem 2 outros jogadores extraordinários. Agora só que não. Criaram uma situação, e isso, para mim, já foi organizada desde a Eurocopa, como o rapaz da Casar TV. Rodrigo não foi o melhor jogador da Eurocopa. E nem foi o melhor jogador da Espanha. Mas na temporada que o City ganhou, realmente ele jogou muita bola. E ele não ganhou porque Messi ganhou. Então era o único que poderia ganhar, disputar com o Vinícius Júnior, ganhar e as pessoas ficarem caladas, que não aconteceu. Então eu acho que isso foi uma clara declaração do sistema, que realmente o Vinícius Júnior incomoda com os posicionamentos firmes dele. Provocar, Ronaldinho Gaúcho fazia gol, dançava e ninguém falava nada, entendeu? Então isso tem um quê racial, tem um quê do sistema a dizer para ele aqui, não adianta, você tá vindo contra a gente, mas não tem jeito, a gente não vai deixar você aqui, entendeu? Então eu acho que isso foi uma grande injustiça e que perde isso ao futebol, porque o prêmio fica sem credibilidade, porque alguns jornalistas que votaram e deram sua justificativa esdrúxulas, sem pé nem cabeça. Então, assim... Eu vi algum deles falando, não, porque na seleção ele não foi bem. E aí? A seleção não foi bem. E por conta disso, ele não foi bem. Sim, mas o que ele fez no clube, ninguém fez. Exatamente. Um jogador, ele pode ser um jogador totalmente... Um jogador bom pode ficar totalmente aniquilado, não ter uma boa performance... Se no outro clube o treinador jogar de uma forma diferente. Messi foi o melhor do mundo jogando mal na Argentina. O argentino até dizia que ele na seleção não jogava bola. Messi veio jogar de uns anos para cá na seleção. E ele foi o melhor do mundo. Pô. Sempre foi o melhor jogador da Champions. Ronaldinho Gaúcho nunca foi o jogador que era no Barcelona na seleção brasileira. Nunca. E ganhou dois títulos, 2 bolas de ouro. Entendeu? Assim, não tem explicação. É explicar o inexplicável. Não, eu acho que a grande explicação é o seguinte, é você colocar... Tudo bem, até fazer um esclarecimento aqui, né? Que essa bola de ouro é uma bola de ouro de uma revista, não é da FIFA, né? The Best é da FIFA. Você tem essa avaliação agora, que é da revista, a revista francesa, né? France Football. Mas tem um apoio da FIFA, né? Não, FIFA da FIFA, da UEFA. Da UEFA, né? Da UEFA, entendeu? Aí, coincidência ou não... Porque agora vota jogadores e treinadores da FIFA, né? Agora é que você vai ter... Os capitães e os treinadores. Só que agora influencia muito, sem dúvida nenhuma, vai influenciar bastante o próximo resultado. Aí você tem que votar e avaliar se o jogador é bom ou não, é arquibancada. Não é jornalista não, velho. Me perdoe, viu? Você é da área de Não, mas não sou jornalista. Jornalista não, pai. Pelo amor de Deus, é o torcedor. É o torcedor que avalia se o jogador é bom ou não. Se o jogador não for bom, entendeu? Aí naturalmente a arquibancada tira ele. Ele vai tirar, o treinador vai ter que tirar e a imprensa vai ter que repetir o que a arquibancada está falando. Normalmente acontece assim, entendeu? Eu fico triste porque é um movimento assim, mundial, entendeu? E a gente vê que essa falta de critério é mundial, né? Muito jornalista que não tô falando muito, mas não são todos, que não sabe merda nenhuma, entendeu?
dando um voto e com argumentos absurdos. Absurdos. Eu não tenho medo nem receio de falar isso, não. Entendeu? Eu tenho o direito de falar isso. Né? Eu acho que a gente tem o direito de se manifestar. Mas, enfim, queria só fechar com esse desabafo em relação a Vini. E, ao mesmo tempo, também falar para você que é garoto, que, mais uma vez, Vini, ele é um grande exemplo para você. Porque, primeiro, ele começou, né, em algumas situações sendo até desacreditado no próprio Flamengo. Talvez isso já acontecendo dentro do próprio Brasil, viu? Mesmo tendo boas performances, entendeu? E na seleção de base, aqui no Brasil, em alguns momentos, ele foi desacreditado. Depois, mas ele trabalhando, ele é um cara muito focado. Depois, quando foi transferido, né, em algum momento, ele foi motivo de chacota na Espanha, falando que ele não teria perfil para jogar, não é? O presidente lá, com certeza, está muito solidário a ele, porque o presidente foi quem bancou essa situação. E a cabeça de Vini foi muito boa, ele mesmo sofrendo esse tipo de pressão, ele continuou a treinar, procurou sempre excelência a nível de treinamento, entendeu? E conseguiu evoluir. O que ele falou é pertinente, sem dúvida nenhuma. Vini não é uma sumidade, mas para o momento, entendeu? Para esse momento, nem dúvida nenhuma, o Rodri é um excelente jogador. Mas eu diria que o nosso Brasil tem muitos Rodris aí, sabe? Muitos Rodris aí. Ele é, sem dúvida nenhuma, um bom jogador. Meu amigo, eu quero agradecer a você aí pela sua participação. Interessantíssima. Eu desejo sucesso aí nessa próxima edição aí do evento. Tenho certeza que terá. De antemão, já lhe faço uma provocação para você trazer aqui os seus convidados do nosso podcast também. Vamos conversar para ver se é possível. Não é, Mota? Aproveitar essa semana aí. Tem alguma estrela que vem. Não, com o maior prazer. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Vai abrilhantar bastante aqui o nosso... E a nossa proposta é essa, gerar um bate-papo tranquilo aqui e falar de futebol, né? É a nossa cachaça. E parabéns pela sua participação. E já tivemos parceria, inclusive, em jogador, né? Jadiel, um jogador que, na verdade, foi da Catuense, na verdade, né? E levamos juntos aí pro Fluminense. Quem sabe mais na frente a gente não tem oportunidade também, né? E Rivelino fala muito bem de você já há bastante tempo. Vou trazer o Fernando aí, porque a competição dele é uma competição muito boa. É uma luta, é uma garra muito grande para fazer. A coragem que você tem, coragem, equipe, inteligência. Sim. Então você está de parabéns aí por essa competição. Não, eu agradeço isso. Só para finalizar aquilo que você falou de jornalista, né? Eu trabalho na empresa de comunicação e respeito, né, os jornalistas. Sim. Mas tem jornalista hoje falando de futebol que, pelo amor de Deus, né? Eu até comentei antes com você para finalizar, sobre Neymar, jornalista falando que Neymar não joga, que Neymar tem que sair. Olha o que é a seleção brasileira sem o Neymar. Sim. Uma coisa é você discutir a vida fora, mas a vida fora é dele. Claro. A questão é ele dentro de campo. Sim. Quem é Neymar dentro de campo? É o cara que decide. E decide no clube, justamente. Você falou tudo, Iver. Ainda é o melhor jogador brasileiro que nós temos. Ainda é o melhor jogador. Olha o Brasil sem o Neymar. Ele tá muito na frente de Vini. Você vê que assim, eu gosto dele, não só dentro de campo, mas você vê que fora de campo ele ajuda muita gente. Né? Tem projeto social, tem um monte de coisa que ele ajuda, mas ninguém fala nada. E aí esses jornalistas se pegam ao que ele faz na noite, o que ele faz na vida dele. Pô, é a vida particular, é a vida particular do cara. Né? Eu, particularmente, digo que Pelé não conta, né? Mas na minha conta seria, depois de Pelé, né? Zico, Romário, os dois, Ronaldo e Neymar. Ele tá nesse bolo. Vocês podem até discordar, mas ele tá entre esses 5 aqui, amigo. Não tem pra onde correr. Ele é fenômeno. Ele é a cara do futebol brasileiro, pô. Ousadia em tudo, decisivo, né? E tomara que ele volte. Devemos muito a Neymar. Eu ia mal, né?
falar da inspiração que ele, menino, teve com o Neymar. Né? Sim. Neymar é futebol alegria e as companhias dele na seleção que não foram boas, né? Porque no momento que você foi Rivaldo, você jogou junto de quem? De outros craques também, do mesmo Jair. Como o Vampeta disse que quando o Brasil foi foi campeão em 2002, tinha 4 ou 5 melhores do mundo jogando no mesmo time, né? E Roberto Carlos, melhor lateral esquerdo da história. Neymar sempre fez. Cafu, melhor do mundo no lateral direito, né? Os Cafu, dois, Ronaldo, Roberto Rivaldo, Carlos. melhor da Copa. Não, aquilo ali é um momento que É um momento não sei se a gente que terá dá. outro, né? Não sei. É verdade. Enfim, Não sei mas se é isso. Eu concordo quero- plenamente com você em relação ao Neymar. Eu acho que ele também em alguns momentos, eu acho que a gente, essa parada dele, essa ausência dele, eu acho que fez o brasileiro refletir mais sobre isso. O quanto tem sido injusto com o Neymar. E ele Entendeu? próprio, eu acredito que Neymar ainda pode gerar uma grande surpresa na próxima Copa. Ele destruir. Ele machucou nenhuma, na outra. Ele deu muito azar nessa Copa. Ele tem nunca tido chegou muito inteiro. azar, porque só chega Assim como Messi machucado, né? foi ganhar uma Copa já no fim de carreira, o Neymar também pode Não, acho Tomara que Copa tenhamos é essa possível. alegria. Aí imagina você ter Neymar e Estevam jogando na mesma. E Vini, né? E Vini. Poxa. E Enzo, que já vai estar mais. Também. Né? Também. Eu acho que o Brasil não deixa de fornecer grandes jogadores. Mas a gente pode ficar com medo, é muita gente boa pro treinador. O treinador não pode ter muita gente boa. Que ele vai ter, daqui a pouco ele vai botar um cabeça de bagre ali. Tem muito jogador bom, muita alegria e ousadia. Aí convoca um jogador, convoca um volante que não sabe dar um passe de meio metro. Quer inventar roda. Tá muito faceiro o time. Mas mais uma vez, eu queria agradecer aqui a presença de vocês, a minha presença, né? O meu convite, né? Que vocês me fizeram. Muito feliz de estar aqui e eu acompanho muito, né? Como eu disse no início, fora daqui, né, Reginaldo, que no início parecia só um simples bate-papo. Continua um bate-papo, mas tem falado coisas aqui pertinentes realmente em relação à formação, sobre a divisão de base, sobre futebol. Então eu queria aqui pessoalmente agradecer o convite e dar os parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo aqui, porque é muita gente assistindo vocês, a audiência de vocês tá fantástica, vocês estão de parabéns. Bacana. Obrigado mesmo. Valeu, muito obrigado, muito obrigado. Mota Muito bom, Fernando. A gente tem te trazido pessoas aqui que enriqueceram realmente porque abordam temas de fisiologista, homem de imprensa, que promove eventos, entendeu? Que tem uma das melhores academias de Salvador, entendeu? Então você é uma pessoa de destaque, entendeu? Então é sempre bom ouvir opiniões e você é uma pessoa que pode se dizer que cumpre sua obrigação, porque o seu evento gera turismo para Salvador, que vem muita gente, entendeu? Seu evento promove a ida de jogadores para clube e seu evento engrandece a formação na Bahia. Então você é uma pessoa que a gente ficou muito feliz de ter aqui e um grande abraço e continue nos assistindo. Obrigado pelas palavras, mano. Quero agradecer a Fernando. Fernando assim, é uma pessoa que eu sempre vi assim, que sempre militou e sempre ele tem contribuído, como o Mota falou. É um paulista baiano, mas que tem contribuído muito para o desenvolvimento da divisão de base aqui na Bahia, tem dado a contribuição dele, e a gente precisa de outras pessoas como o Fernando, né? E sempre assim, uma pessoa solista, simples. Obrigado, Fernando. Você tem feito muito bem pro futebol baiano. Eu que agradeço quando você diz paulista, baiano, eu amo essa terra aqui, passei, né? Já são 18 anos aqui, meu filho é baiano, com muito orgulho. Massa. Enfim, muito feliz aqui. Obrigado mesmo pelo convite. Então, galera, a gente tá chegando no final, né? Aproveitar para agradecer aí a Alex, que mais uma vez participou em um comentário, eu não sei se você viu, num corte seu. Alex, um grande abraço, obrigado aí por essa atenção que você tem. A gente fica muito feliz em me ter nessa audiência. Somos seu fãzaço mesmo. E
Não esqueça não, viu? Passando aqui pela Bahia, a gente quer lhe receber aqui com certeza. Mandar um abraço também aí para Lima, lá na Paraíba, que também nos assiste. Mandar um abraço para todos vocês da mesa. E estamos encerrando, né? Agradecer a Lucas aí mais uma vez por esse apoio, né? Uma pessoa extremamente eficiente aí na mesa. E peço a você que nos assistiu, que compartilhe esse vídeo, né, no YouTube. Vamos soltar vários cortes também. Passa para alguns garotos que você acha que pode, algum desses cortes que se encaixa com a realidade daquele atleta, com a realidade daquele pai, com a realidade daquele treinador. Faz essa divulgação, isso é bom para que a gente continue com esse trabalho, né? No Instagram nós somos aprendendo_futebol e no YouTube simplesmente aprendendo futebol.